Olá, seja muito bem-vinda a mais um Círculo de Mulheres, Círculo Terapêutico. E a conversa de hoje vai ser em cima de algumas cenas do filme O Coringa de 2019. Por quê? Primeiro, esse filme é riquíssimo em detalhes de um sistema familiar que não obedeceu às leis do sistema e quais as consequências na vida adulta de uma criança que foi criada em um sistema assim. Segundo, constantemente eu ouço mulheres dizendo que tem o famoso dedinho podre. Que tem um dedinho podre para amizades, que tem um dedinho podre para o amor, que tem um dedinho podre para diversas situações. Será que existe mesmo o famoso dedinho podre? Ou tem alguma informação aí que a gente precisa trazer à luz? E através das cenas que eu escolhi para a gente conversar, nós vamos ter um norte do que realmente acontece com o famoso dedinho podre. Bom, quem não assistiu o filme, vale a pena assistir. É antiguinho, mas tem como você alugar, tá? Eu vou fazer um resumão da história do personagem principal para a gente poder entender um pouco do que fala o filme, para então aí a gente entrar nas cenas onde nós vamos entender o que é que acontece com o dedinho podre. Então, vamos lá. Lembrando que esse Coringa não é o mesmo da série do Batman, ok? Então, vamos lá. Arthur Fleck foi criado em um sistema familiar onde ele sofreu negligência barra violência. Arthur Fleck constantemente sofria zombarias, humilhações, era rejeitado. Arthur Fleck sofreu abandono. Então, tem uma cena do filme que Arthur está fazendo uma publicidade para uma loja. Ele trabalhava para uma agência de palhaço, então ele estava na rua caracterizado de palhaço, com um cartaz fazendo a propaganda, e passou um rapaz, rasgou o cartaz, derrubou, né, o cartaz, bateu nele, tá? Na verdade foram 3 rapazes. Então ele sofre essa violência por parte da sociedade. Arthur Fleck sofria zombarias, era abandonado pelas próprias pessoas que se diziam ser amigos dele. Então tem uma cena onde um dos amigos orienta para que ele comprasse uma arma para se defender, e aí ele vai para um hospital para fazer brincadeiras com as crianças, e no momento da brincadeira a arma cai e por conta disso ele é demitido. E na hora da demissão o chefe fala para ele que o amigo disse que ele tinha comprado uma arma. Então, quer dizer, ele sofre aí uma traição por parte do amigo, porque na verdade foi o amigo que mandou ele comprar a arma, ou até mesmo colocou a arma na mão dele. Tem uma cena dessa, tá? Depois você assiste e aí você vai entender. O Arthur, ele tinha uma doença mental e na época o governo cortou o programa de psicologia,
e aí ele ficou sem assistência, a gente não vê ele tendo um outro encaminhamento em relação a isso. Então, assim, Arthur Fleck, ele sofre abandono e violências na sua infância, ok? E a violência que Arthur sofria na infância era por parte de um namorado que a mãe dele teve e que constantemente batia nele, tá? E a mãe não fazia nada. Teve uma vez que ele foi encontrado no apartamento desmaiado, com várias escoriações no corpo, na cabeça. Por conta disso, a mãe foi presa, tá? Pela negligência, né? Foi parar no manicômio. A mãe também tinha uma doença mental. Arthur Fleck vai buscar um suposto pai e aí a pessoa diz para ele que não é pai dele e que a mãe dele era uma louca, e quando a mãe dele apareceu, ela já tinha adotado ele, não é? Porque Arthur era adotado, ele descobre que era adotado, que não era filho biológico. Então, assim, Arthur, ele sofre aí várias dores desde a sua infância, não é? Começando ali pela própria mãe, que é a pessoa que deveria cuidar, nutrir, não é? E infelizmente ele sofre esse abandono aí. Então, Arthur tem a dor do abandono da mãe biológica, da mãe de criação, do pai biológico, sofre violências constantes, tá? Então, ele, com tudo isso que aconteceu na vida dele, e claro, questões internas, tá? Fez com que Arthur Fleck fosse construindo uma identidade de um palhaço até ele se tornar o Coringa, ok? Agora, na história entra Sophie, e é sobre essa personagem, tá? É que em cima dela é que nós vamos trabalhar. Então Arthur estava no elevador do seu prédio e Sophie entra correndo com a sua filhinha pelo corredor e pede para que ele segure a porta do elevador para ela entrar. Ela entra no elevador e a luz pisca. E Sophie, com uma aparência de cansada, olhando para Arthur, ela diz: esse prédio é horrível. E a sua filhinha repete a mesma frase: mamãe, esse prédio é horrível, né? Ela diz: é. E a menininha repete novamente a frase: mamãe, esse prédio é horrível, né? Ela é. E aí, de repente, Sophie, olhando para Arthur Fleck, ela faz um gesto com a mão, como se fosse uma arma, e aponta para a cabeça e faz. Quando Sophie tem essa atitude, eu fiquei preocupada. Falei, pronto, o que vem por aí, não é? E aí, Sophie sai do elevador e a filhinha de Sophie repetindo a frase. E quando ela está mais à frente, Arthur Fleck grita por ela. Ela olha para trás e ele faz o quê? Um gesto com a mão,
como se fosse uma arma, aponta para a cabeça e faz. Falei, ai meu Deus, que veio, e agora? Por quê? Então vamos lá. Tudo que Sophie não precisava era de um coringa na vida dela, tá? E agora vamos analisar um pouco a vida de Sophie. Mas antes de eu falar aqui da vida de Sophie, por que eu fiquei preocupada, né, com essa cena, com Sophie? Porque a cena anterior, Arthur Fleck matou 3 pessoas no metrô. E ele entra em um banheiro e faz uma dança alucinada. E aí, né, ele sai do banheiro e entra a cena do elevador com Sophie. Eu falei, meu Deus, né? Agora vamos analisar Sophie, tá? Sophie, uma mãe solo. O filme retrata a década de 80 ou 70, tá? Então, Sophie, mãe solo, negra, moradora de uma periferia nos Estados Unidos na década de 70, 80, é por aí o filme, tá? Eu falei, bom, tudo que Sophie não precisava realmente era de um palhaço na vida dela. O que ela precisava? Ela precisava de um homem estruturado, um homem para servir de referência como masculino para a filha dela, porque nós sabemos, nós que trabalhamos com sistema familiar, com terapia, né, do sistema familiar, nós sabemos a importância da presença da mamãe e do papai na criação do filho. Aí eu falei, ela não tá precisando de bagunça. E aí tem umas cenas de um romance entre ela e Arthur Fleck, tem até uma cena de um beijo, né? E aí a gente imagina que houve um ato sexual, tá? Só que tem a cena do apartamento, onde o Arthur invade o apartamento de Sophie. E aí ela fica muito assustada. E eu falei, ué, mas está assustada por quê? Não está tendo um relacionamento com ele? E ela diz assim, você quer que eu chame a sua mãe? Aí eu falei, ué, quer que chame a sua mãe? Mas ela não estava lá no hospital, a mãe estava internada, a mãe morreu, inclusive foi o Arthur que matou a própria mãe. Eu falei, ué, aí é que a ficha cai de que as cenas de romance todas foram criadas aqui, ó, na cabeça de Arthur, né? E que a cena real foi a cena do elevador e a que estava acontecendo da invasão. Ou seja, Sophie levou um baita de um susto. E depois dessa cena, Sophie sumiu do filme e ficou a pulga atrás da orelha. Será que Sophie morreu? O diretor, na época, deu a entrevista dizendo que não, que ela não tinha morrido, que ela estava viva, que Arthur, ele só matava pessoas que de alguma maneira tinha feito mal a ele e que Sophie não fez mal a ele. Então ela estava viva, mas ele deixou em aberto para que as pessoas, né, cada um desse aí um destino para ela. Eu falei, oba, já que ele deixou em aberto, né, para cada um dar um destino, vamos brincar com a personagem aí, fazendo um desdobramento. Então vamos lá. Sophie
levou um susto, tá? Com a invasão de Arthur em seu apartamento. Sophie precisava? Eu costumo sempre dizer o seguinte: as coisas acontecem para nos tirar do ponto em que nós estamos e nos levar a um outro lugar, tá? As coisas acontecem para que a gente aprenda, né? Tem sempre aí alguma coisa para a gente aprender. Então, Sophie precisava aprender, tá? Mas eu sempre digo que a gente pode aprender de uma maneira suave, né? De uma maneira mais doce. E por que Sophie, ela passou por essa situação? Aí você vai dizer, Gisele, Sophie buscou sarna para se coçar. Com a cena do elevador, ela não tinha nada que ter feito aquele gesto, porque ela não sabia nem quem era a outra pessoa, e ali, no caso, ela estava lidando com uma pessoa que tinha sérios problemas, né? Um assassino em potencial, e ela atraiu sobre a vida dela isso daí, né? Então, a atitude e comportamento dela não foi legal, tá? Verdade. Bingo. As nossas atitudes, os nossos comportamentos criam situações. Mas vamos mais nas raízes. A gente precisa ir nas raízes. Por que Sophie teve, né, a atitude no elevador? Porque ela estava cansada? Porque a filhinha dela repetia, não é, ali a frase de que o prédio era horrível, ok? E aí ela tipo fez, tipo assim, melhor explodir, não teve maldade, tá? Mas as raízes das nossas atitudes têm a ver com o nosso interior. Inconscientemente, nós repetimos padrões e comportamentos do lugar onde nós formamos a nossa identidade. Você vai entender. Como eu disse, vamos analisar a vida de Sophie, né? Quem era aí a personagem. Então eu falei, uma mãe solo, né? Negra, na década lá de 70, de 80, dos Estados Unidos, ok? Então, se hoje ser mãe solo já é muito difícil, imagina naquela época. Se hoje a sociedade vira a cara, ainda tem um pouco isso, não é? Eu conheço muitas mulheres que são mães solo, então sentem no peso, né? Sentem um peso ali na carne, tá? De criar um filho sozinha. Então você imagina naquela década. Só que a gente não deve ficar apenas olhando para a vida de Sophie. Sophie também teve um sistema familiar, né? Teve ou tem ainda, no filme não fala o que aconteceu com seus pais, mas vamos lá. Provavelmente, Sophie vem de um sistema familiar de escassez, de dificuldades. Então, isso está no interior dela. Arthur Fleck também vem de um sistema familiar de escassez.
de dificuldades. Entende? Isso estava no interior de Arthur Fleck. Então, o acaso não existe. Como eu já falei, as coisas acontecem para a gente evoluir, certo? Então, o acaso ele não existe. Só que a gente vai atrair, falando energeticamente, pessoas que têm, entende? No seu interior, as mesmas questões. Você entendeu? Tá? Então, no interior ali de Sophie, dificuldades e escassez. De Arthur Fleck, a mesma coisa. E inconscientemente, as nossas escolhas, elas são pautadas aí no nosso interior. Esse é o famoso dedinho podre. O dedinho podre tem a ver com você. Não é que você, eu dou azar. Não é azar. Entende? As suas escolhas têm a ver com, aqui, com as suas raízes. E aí você vai me perguntar, Gisele, como é que eu faço para mudar isso? Mudando aqui, o seu interior. E aí é o que eu sempre entrego no círculo, minha querida. Pensamentos, leituras, boas conversas, sabe? Tudo isso vai fazer com que você vá processando, tá? Tudo que está aqui e aí você sai desse nível, sabe? Desse padrão que já existe em você. O dedinho podre tem a ver com isso. Entende? Por isso, eu trouxe aqui Sophie e Arthur Fleck. É óbvio que o Arthur Fleck tá aí, né? Ultrapassou a linha, você entendeu? Aí do limite, tá? Ele tá muito além, com toda certeza. Mas preste atenção. Sophie vem de um lugar de dificuldades e escassez. E Arthur Fleck também. E por que eu estou dizendo que Sophie vem de um lugar de dificuldades e escassez? Por ser uma moradora de uma periferia. Por ter aí, em algum momento da sua vida, feito uma decisão, tomou uma decisão que ela não observou bem quem era a pessoa que ela estava se relacionando. E aí ela teve um fruto, que é a filhinha, e no filme o que a gente entende é que ela criava aquela menininha sozinha. Tá? Então, assim, por isso que a gente pode entender isso na vida de Sophie. E por ser uma mulher negra, né? E a gente sabe que naquela década, né, onde o filme, a década que o filme retrata, a situação do negro não era a das melhores. Tá? Aqui nós estamos fazendo um desdobramento em cima da vida de um personagem, mas que quantas mulheres se encaixam nesse personagem? Até porque esse filme, o Coringa de 2019, ele realmente, o diretor, ele faz duras críticas, tá? Em relação aí
a todo o processo que o Arthur Fleck ele passa, o governo como tratava na época, não é? A pessoa com doença mental, a sociedade, tá? Então esse filme ele cutuca mesmo. Por isso que eu disse que é bom assistir, tá? Então assim, ok? Então ela também vem de um lugar de escassez. E aí o que vai emanar? É isso, né? Uma vida vai atrair, vai acabar atraindo, vai acabar escolhendo uma pessoa que também, sabe, vem desse lugar. Não tem como ser diferente. Entende? Por isso que eu falo, é trabalhar o interior. Vai trabalhando que as suas escolhas, elas vão melhorar, tá bom? Paz e luz.